Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo oficialmente a primeira teoria sobre a nova série de Steven Universo, Lords of the Stars, que foi confirmada esse ano. E se você não sabe do que eu tô falando, melhor se informar nesse vídeo. Quem venceu as eleições para presidente do planeta natal? A nossa Annalise Keating, Zirconeta Azul, ou a acusadora ácida e cruel da Zirconeta Amarela? A resposta é bem fácil, apesar da explicação ser complexa e casar com uma das minhas leituras no momento. Se inscreve no canal para fazer parte do primeiro 1 milhão de inscritos e deixa seu like para mais vídeos de SU nesse momento do canal. A ideia para essa teoria e o tema desse vídeo surgiu de forma até que bem inocente enquanto eu destilava meu sarcasmo no Twitter. E essa pergunta tão simples, porém capciosa, hitou rapidamente por lá. Qual Jin venceria uma eleição democrática? E considerando os inúmeros vídeos aqui no canal só de Steven Universo sobre temas como fisicoquímica, psicologia, psiquiatria, direito à acusação e à defesa, biologia, etc., porque eu nunca fiz um vídeo sobre política, um tema tão universal que se repete em todas as sociedades organizadas. Pois bem, o tema do vídeo de hoje é política. E se você é de direita, esquerda, centro, não me interessa o seu posicionamento político baseado nas cadeiras da Assembleia durante a Revolução Francesa. Os fãs que me assistiam, e a Steven quando estava no ar, já são bem crescidinhos e não tem problema nenhum em falarmos como verdadeiramente o mundo funciona. Sim, eu adoraria que a Zirconeta Azul tivesse ganhado as eleições Jins, como alguns acharam. Não acredito que metade do planeta natal vai votar naquela zircônia lacaia de diamante. Agora, nessa daqui, dá pra gente confiar. Aliás, vão ter muitos prints nesse vídeo, porque como o assunto é política, nada mais lógico e justo do que consultar o povo para ajudar na discussão. Não só por ela ter defendido o Steven, mas por ela ter lutado pela verdade, independente do que lhe cabia à sua função e ser mais, pragmática, educada e diplomática do que a sua contraparte verde e amarela, que não precisava fazer nada além do trabalho fácil de atacar a sua defesa frágil durante aquele julgamento. Adoraria que todas as Jins do planeta natal pensassem como as ametistas do zoológico, mas facilmente quem ganhou essa eleição foi a Zirconeta Amarela. Ai, mas Juliano, como você tem tanta certeza que isso... Ah, gente, por favor, eu não sou burro, né? E meus fãs também não são burros. Um ou outro pode ser mais inocente, mas aí não é pecado. Eu tenho certeza que ela ganhou por inúmeros motivos. Ao começar pelo primeiro de todos. Se a estratégia de campanha da nossa advogada azul é a verdade, automaticamente a da sua oposição se torna mentir. Basicamente manipulando as ideias de como a sociedade funciona. Lembrem novamente de como foi o julgamento das diamantes para o Steven. A Verdona apenas se concentrou em elogiar suas superiores, descredibilizar a testemunha e aguardou pela doce punição do seu sistema de governo tão perfeito. Num debate e briga intelectual entre essas duas, ser a embaixadora das mentiras e da manipulação seria a primeira cartada que Zirconeta Amarela usaria nesse conflito, cuja recompensa é um nível de poder e controle populacional similar ao de uma diamante. E como Yellow Zircon poderia tão facilmente atacar a sua oponente, que é tão diplomática e mais racional? Eu não roteirizei essa parte do vídeo, então eu vou interpretar e criar aqui um discurso político barato só para exemplificar a vocês. Ora, por favor, a candidata azul não tem condições de comandar as Jins. Ela é descendente da Diamante Azul, muito dramática e chorona para comandar. Eu sou descendente da magnânima Diamante Amarelo, a conquistadora lógica que tornou nosso império tudo o que ele é hoje. Eu prometo manter as coisas como estão. Ou melhor, como eram na Era 2, não é? As coisas eram muito melhores naquele tempo, não é? Antes daquele jovem messias, salvadorzinho, comunista do Steven querer desmoralizar as diamantes e acabar com o nosso estilo de vida. A candidata azul apoia fusões obrigatórias no trabalho, banheiros para jeans descoloridas e apoia o garoto Steven. Pelas estrelas, pelas diamantes e pela pátria, votem Zirconeta Amarela, não na Zircon Tagarela. E por aí vai. Esse discursinho chifrinho e chulo já seria o suficiente para que as gens da elite votassem nela e as gens burras, aquelas sem senso crítico ou que não têm ideia do quão livres elas podem ser, são usadas como massa de manobra para manter as coisas como estão, o status quo dos conservadores, e nunca realmente avançarem como sociedade. Nossa, Juliano, mas mesmo a Azulzinha tendo uma oratória tão boa e sendo tão... Não, gente, não. Sabem outra figura feminina que tem uma didática
oratória e uma eloquência fenomenal, que inclusive eu queria muito conhecer, Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente. E eu vou me restringir a exemplos mais brasileiros, porque, né, eu sou brasileiro, meu público também, vira-latismo aqui não, cadelas. Por mais genial, eloquente e paciente que essa mulher seja, é constantemente destratada por outros políticos que têm interesses opostos aos dela. Nunca é uma questão de ser o mais inteligente ou o mais verdadeiro. Aos que quiserem se aprofundar mais nessa questão, tem um vídeo dos cortes do Coisa de Nerd, né, já que o Leão é formado em Relações Internacionais e a Nilce em Jornalismo. Bom, a Alex é mais instruída aqui. Não deveria ser penalizada por ser inteligente, não tô concorrendo à presidência. Não importa o quão um lado esteja certo e o outro lado esteja errado. Tudo que diz respeito a ciências políticas sempre são estruturas de poder do governo e táticas de manipulação. E agora vamos para a primeira lei da física, inércia. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Sociedades paradas no tempo tendem a ficar paradas no tempo, querendo obrigatoriamente manter crenças e valores que já não servem mais ou se adequam ao dia a dia da vida de uma pessoa. Ou no caso de uma gen, que é o que temos aqui. Enquanto o trabalho da zirconeta azul é lutar pelas gens, o trabalho da zirconeta amarela é o mais fácil de todos. Só lutar contra a zirconeta azul e todas as propostas que ela fizer difamando e falando mal, sem nunca realmente propor algo para mudar como as coisas são. Pois é, né, gente? Política é uma coisa estranha, não é? Além de compararem zircon amarela a certas figuras do cenário político brasileiro, muitos fãs pegaram exemplos da realidade e apostaram que as promessas de campanha dessa safada envolveriam não mexer nas castas sociais, que ela iria proibir fusões de todos os tipos, até as de gens iguais que eram permitidas, deportar gens pobres de volta para as colônias de onde vieram e foram feitas, independente da qualidade ou do que já fizeram, tipo Jasper, que foi a melhor soldada já feita em milênios, mas seria deportada para viver apenas na Terra. Isso se as propostas dela parassem por aí. E aí surge o conflito de interesse entre as gens mais numerosas e com menos direitos, rubis, cascalhos, bismutos, pérolas e etc., contra as gens que mais possuem direitos, posses, apesar de serem um número muito pequeno, e com certeza não vão querer abrir mão deles para dar para quem tem menos, como morganitas, aquamarines, esmeraldas e etc. Se isso fosse mentira, Rosa Quartz jamais teria conseguido mobilizar uma revolução e depois uma guerra civil contra a colonização ditatorial e a falta de liberdade das gens que já tinham naquele tempo. Agora, sem as rainhas diamante no tabuleiro de xadrez, como fica o futuro da sociedade gen fora do planeta Terra, que está sob o controle de Steven das Crystal Gens? Nisso, vamos analisar a thumbnail desse vídeo, outro retrato que eu criei para mostrar como seriam, visualmente, as campanhas das zirconetas azul e amarela, uma à esquerda e outra à direita. Zirconeta amarela, representando os interesses mais bélicos, expansionistas e conservadores do Império, usaria um boné do NHGA. Make Homeworld Great Again. Façam o planeta natal grandioso de novo. Outra ideia que veio do povo, exaltando a antiga Era 2 como um símbolo no seu boné, como se esse período tivesse sido maravilhoso e não de falta de recursos para certas gens, morte de uma diamante, o afastamento geral das relações delas com os outros. Elas juram que esse período foi muito bom e que não podem parar de expandir, porque senão a economia vai quebrar e pipipipopopó e as coisas têm que ficar como estão, senão o terror vai tomar conta. Além da clássica emoção do medo, nostalgia também é uma emoção muito usada para atrasar o avanço das sociedades humanas, porque esse sentimento acaba se tornando um hedonismo completamente irracional a um período no passado que já não existe mais, e que na maioria das vezes nem era tão bom assim. A não ser, é claro, que nesse tempo você tenha nascido no topo da pirâmide Gen, né, e nunca tenha nem se importado com o que acontecia com a ralé. Você acha o quê? Que eu quero salvar a humanidade? Eu não suporto a humanidade. Um bando de idiotas sem a mínima elegância. De volta para a thumb, o pôster para votar na zirconeta azul está carregado de fake news, alusões ao Steven, que seria um traidor do império e da cultura delas, tipo como os romanos enxergavam Jesus Cristo até não suportarem mais e crucificarem aquele que só queria o bem de todo mundo. Fora isso, temos várias fusões monstruosas da Jasper para causar medo e pânico em todas as gens mais comuns ou da elite que temem fusões por ser algo desconhecido,
polarizando e levando todos a votarem com a zirconita amarela por estarem contra essas coisas da azul. Ou simplesmente esses vários arco-íris, porque ela seria uma candidata muito woke, colocando em termos atuais. E podem ter certeza que Lars e as Descoloridas eventualmente passariam pelo planeta natal e descobririam quais grandes mudanças estão sendo propostas pro Império com a sua nova governanta. Mas, como eu sempre gosto de considerar todas as possibilidades, e os meus fãs também, eu gostei muito do exemplo que deram, que na verdade nenhuma das duas fosse boa para as gens, maioria, numericamente, do planeta natal e do Império. O que é que duas advogadas que estão intermediárias na pirâmide social necessariamente entendem do dia a dia, ou do que era a vida, de uma Ruby e de uma Bismuth, por exemplo. Por isso que eu adorei o exemplo que deram da Kamala Harris e do Donald Trump, porque um diz, vou bombardear todos, e a outra diz, vou bombardear todos, porque nos Estados Unidos a direita lá é extrema-direita e a esquerda é tipo uma direita mais amena. Anyway, ambas as zircons podem ser ruins porque ambos os seus modelos e projetos de governo podem ser extremistas. E aí volta a grande questão, não é sobre esquerda, direita ou centro, é sobre ir para frente independente do posicionamento, não é sobre identidade e rótulo, é sobre o povo de um reino e o que esse povo precisa. Ponto. Porque sem população, sem o povo, não tem rei, não tem rainha e não tem líder sem uma população para liderar. Para essas discussões, eu recomendo muito o canal da Ritinha aqui no YouTube, falando do ponto de vista político de diversas questões. Inclusive, o vídeo de luta de classes é antigo, mas ainda serve muito para essa questão. E bom, é por isso que Steven odeia tantas diamantes, né, gente? Foram elas que mantiveram esse sistema por 20 mil anos e o garotão namora uma garota muito politizada e esperta para não ter noção de como essas coisas funcionam. Mesmo obrigando aquelas ditadoras gigantescas a repararem todo o dano físico, emocional e mental que causaram, isso não desfaz todo o sistema que elas já criaram ou todas as vidas gens que elas acostumaram a realidades horríveis. Outro exemplo para isso é toda a história do jogo Libere o Prisma e das Garnets, que não querem abrir mão do Império Gen ou das regalias que tem, mesmo já sendo a Era 3. Imaginem se no spin-off Esmeralda se alia com a atual presidenta do planeta natal, podendo impedir que gens mais pobres e numerosas, como suas soldadas, votassem no grande dia. Até porque um crime hediondo como esse nunca aconteceu na vida real, né? Imaginem se a Zurita Bluebird, aquela fusão boçal, também se alia, ajudando a, por exemplo, espalhar o pânico e medo contra fusões no planeta natal, voando por aí e atacando pessoas, para favorecer o lado que odeia fusões. A Era 3 das gens pode ser bem mais difícil do que Lars e as suas amigas esperam. Ainda mais com as diamantes distantes ou o próprio Stevenzinho ocupado na Terra perseguindo o seu próprio caminho. Conclusão, qual é o meu objetivo com esse vídeo? Abrir um pouco os olhos de vocês e o pensamento crítico, que não seja Grook, essa informação é verdadeira? ChatGPT, essa informação é verdadeira? Ano que vem aqui no Brasil é um ano muito importante de eleições, então pesquisem muito bem os seus candidatos ao Congresso, deputados, senadores e todo mundo e não esqueçam de exercer o seu voto. E como disse Karl Marx uma vez e, mais recentemente, Odette Reutemann, a história vive tentando se repetir. A primeira vez como uma tragédia, a segunda vez como uma farsa. Então, para que vocês não aprendam a história da pior forma possível, comecem a aprender agora. E para esse vídeo é isso, galera. Acabou sendo bem maior do que eu esperava, mas tá aí a resposta. Muitíssimo provavelmente foi a zirconita amarela que ganhou essa eleição, porque pode ter certeza que a grande massa de gens e pessoas do planeta natal sequer sabem votar ainda. Se quiserem comentar mais coisas políticas, né, me sigam no Twitter, porque lá eu não poupo nada nem ninguém. Comentem suas opiniões sobre esse vídeo e até o próximo vídeo. Uou!